Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 45, que diz: Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Bom, queridos, Jesus aqui diz que devolve, a bola, digamos assim, a acusação, porque os judeus com os quais Jesus está conversando aqui estavam acusando de ter quebrado a lei do sábado, o que Jesus já mostrou ser falso, Ele apenas curou uma pessoa, E o bem, você não apenas pode, mas deve fazer todos os dias, inclusive no sábado. Essa foi uma péssima interpretação dos judeus. Agora, se Jesus estava sendo acusado, Jesus diz, olha, eu poderia devolver a acusação. E não apenas acusando em questão do sábado, mas de vocês quebrarem a lei toda. Toda a lei. Mas eu não vou fazer esse papel, eu não tenho papel de acusador nenhum aqui, eu vim para salvar. Mas Moisés, ou seja, as Escrituras, o texto escrito, acusa vocês, porque vocês dizem crer nele, nesses textos, dizem que devem obedecê-los, dizem obedecer, mas estão quebrando-os o tempo todo. Então o que Jesus deixa claro vocês não estão se opondo meramente a mim, estão se opondo à própria Escritura que vocês dizem crer. O que Jesus está chamando a atenção aqui, queridos, é que nós devemos ser coerentes com aquilo que dizemos crer. Se você diz que crê em determinada coisa, seja coerente com isso. Ou seja, não diga uma coisa e faça outra, que era o que os judeus estavam fazendo. E é o que muitas pessoas fazem, conhecem alguns textos bíblicos, dizem crer, mas não têm vivido plenamente o que já aprenderam. E é isso que Jesus nos chama, olha, viva o que você já aprendeu. Seja coerente com o que você diz crer. Procure colocar em prática as Escrituras, a palavra de Deus, porque é isso que transforma, queridos. Conhecer, o mero conhecer não transforma a vida de ninguém. É claro que para haver uma transformação é necessário conhecer. Mas meramente conhecer não basta, é necessário, faz-se necessário colocar em prática. É imperativo viver o que Jesus nos ensinou, por isso que ele nos chama a ser discípulos, a ser seguidores. Então você segue Jesus, vive como ele, imita ele para ter então uma vida diferente. E, queridos, há um perigo grande aqui que nós vemos no caso dos judeus. Lembrem-se, os judeus eram os religiosos da época, eram as pessoas que diziam crer em Deus. Que hoje seria quem? Bom, seria todos nós, que dizemos crer em Deus, que dizemos crer na Bíblia. Nós temos que ter o cuidado de não nos corromper como os judeus se corromperam. Porque eles se corromperam como? Abandonando as Escrituras, abandonando Deus? Não. Foi tendo as Escrituras e tendo Deus, ainda assim conseguiram distorcer tudo e ter uma vida de aparência santa, mas que perseguia as pessoas, que não tinha compaixão para com os pecadores, que usavam as Escrituras apenas para acusar e condenar e para dizer, olha, tal pessoa é do diabo, etc. Muita gente usa isso, a Bíblia como arma de ataque, a Bíblia para ferir, a Bíblia para condenar. E, pelo amor de Deus, queridos, o propósito das Escrituras não é esse. O propósito das Escrituras é convencer o ser humano, é transformar o ser humano, é ajudar o ser humano a chegar à verdade. E quem crê nas Escrituras, mas a distorce, é um perigo muito grande, queridos, porque é um cego que não quer enxergar. É um cego com a Bíblia na mão e usando a Bíblia das piores formas possíveis. Use as Escrituras sempre para o bem. A Bíblia ela deve ser utilizada sempre para o bem e
em relação a você próprio, aí sim você se examina, aí sim você usa a palavra para corrigir, para transformar. E o que os judeus não estavam fazendo. Em João capítulo 7, um texto que nós vamos chegar ainda, Jesus diz: não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por quê? Porque vocês procuram me matar. Então, se alguém, por um, entre aspas, zelo por Deus, deseja a morte de alguém, adivinha quem está mais errado? Não é aquele que está desobedecendo a Deus diretamente em algum ponto, é esse, principalmente esse, que está odiando, que está matando, porque o coração que tem ódio é um coração onde Deus não vai habitar. Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo nos diz: os que debaixo da lei pecam, pela lei serão julgados. Pois não são justos diante de Deus os simples ouvintes da lei, mas os que praticam a lei. Então não basta ouvir, queridos. Nós vamos à igreja, todos nós, em cada uma das suas igrejas, ouçam. E a partir do momento que você ouve, coloque em prática, para que você seja uma pessoa melhor a cada dia. Porque somente saber, somente conhecer, até aumenta a sua responsabilidade. Porque o que Jesus diz, queridos? Que a quem muito é dado, muito será cobrado. Aqueles que muito pouco ouviram falar de Jesus vão ter uma cobrança pequena. Agora nós que temos toda essa oportunidade, igrejas abertas, áudios no WhatsApp, Bíblias em qualquer lugar você encontra. Então nós temos toda a oportunidade do mundo. Então que a gente desfrute dessa oportunidade, pratique e viva isso. Porque outros não têm, e nós que temos, que a gente desfrute disso. Ainda em Romanos 2, no verso 21, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Tu, pois, que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo. Isso é muito importante, queridos. Geralmente as pessoas estão prontas para ensinar todo mundo, para exortar todo mundo, para corrigir todo mundo, mas a gente não se corrige, E quem nós deveríamos corrigir primeiro somos nós, como Jesus diz. Por que você repara no cisco no olho do teu irmão quando há uma trave no teu olho? Continuando. Por que ensina aos outros se não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, você furta? Tu que dizes que não deve cometer adultério, adultera? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Agora, queridos, é importante lembrar, e isso é frisado em todo o Novo Testamento, que sendo uma pessoa boa, cumprindo os mandamentos, guardando a lei, ninguém é salvo, queridos. Ninguém é salvo, ninguém se auto-salva, ninguém tem o poder ou a santidade o suficiente para se salvar a si próprio. E esse é o detalhe que Jesus diz: quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. E nós não devemos colocar as nossas esperanças em nós mesmos, em praticar a lei e sermos as melhores pessoas do mundo. Não que esse não deve ser um objetivo nosso, deve ser nos tornarmos melhores, guardar os mandamentos, seguir a Deus. Mas saiba que a salvação é um ato de graça. É um favor absolutamente imerecido. É uma bênção que Deus nos dá sem nenhum de nós merecermos. Você não merece e ninguém na história da humanidade jamais mereceu ir para o céu. Todos vão para o céu por graça, por bondade de Deus, por um ato unilateral da parte dele, de nos salvar porque Ele nos amou. Então não coloque as suas esperanças de salvação em você mesmo, até porque isso gera muito medo, porque a pessoa começa a pensar, eu não estou muito bem,
algumas práticas, alguns erros. Será que eu perdi a minha salvação? Será que eu não vou para o céu? Será o que será de mim? Não, meu querido, a salvação não depende de você. A salvação é de Deus dado de graça para você. Você só acolhe, só recebe. Então, coloque as suas esperanças sempre em Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz para te dar a salvação. Romanos 3, por exemplo, nos explica isso bem claramente. É importante nós sempre lembrarmos isso. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpado perante Deus. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, pois mediante a lei há o conhecimento do pecado. Mas agora, a justiça de Deus, a salvação de Deus, sem a lei, é manifesta, testemunhada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus, a salvação de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, sendo salvos gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para declarar a sua justiça para a remissão, para o perdão dos pecados passados, mediante a tolerância de Deus, para declarar nesse tempo presente a sua justiça, para que Ele seja justo, Deus seja justo, e também o justificador daquele que crê em Jesus. Onde está, então, a soberba? Foi excluída. Ninguém se salva, ninguém tem tamanha santidade. Por que lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado, ele é salvo pela fé, sem as obras da lei. Tá? É de graça, queridos, é gratuito, é absolutamente gratuito. Procure ser uma pessoa melhor, procure ser uma pessoa boa, procure o seu coração ser cada vez mais parecido com o de Jesus. Não para ser salvo, porque salvo você já está, quem recebeu Jesus, quem crê nele. Mas faça não para ser salvo, mas porque já foi salvo e numa atitude de gratidão, numa atitude de amor, siga a Deus. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Viva, queridos, o Evangelho, pratique o Evangelho, não fique acusando as pessoas, abençoe as pessoas e saiba, você foi salvo de graça por Ele. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.